A partir desse momento, Isso? Vitor e o Joás já pode retirar a câmera dele ali, por favor. Não, negativo, não retire. Tá? Não retire, não retire, não retire a câmera dele. Não pare a filmagem. Não pare, não pare a filmagem. Ai, ai, Ei, Lopes, qual o artigo? Para de fazer Qual o artigo? O senhor tá me mandando pra você? Qual o artigo? Qual? Ai! Eu me acredito, mas eu tô... Pare a filmagem. Não pare, não pare a filmagem. Ai, ai, Para de fazer Qual o artigo? O senhor tá me mandando pra você? Qual o artigo? Qual? Ai! Eu me acredito. Mas só pode, só que assim. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma orientação de partes, tá? E não está ocorrendo ameaça, e eu não estou vendo nenhum dele. A orientação de partes que eu sou o seu Daniel, na próxima vez, para solicitar a diretoria da FAC, né, da empresa. Vim 2 vezes antes. Eu vim aqui sem imprensa. Eu vim aqui. De lá, tá, já foi resolvido o problema, então a partir de agora o senhor vai parar de filmar. Sargento Samuel, eu não vou parar de filmar, tá? Sobre o que eu tô dizendo. olha só. Sargento, Olha só. eu não vou parar de filmar. Tem que dar voz de Tá? prisão. O que eu... Ah, o senhor agora é É o policial. desacato, Delegado agora, autoridade de policial. Seu Daniel, olha só o Sim. que eu vou lhe dizer. Eu estou lhe dando uma ordem legal que não é absurda. Não, ilegal. Não, isso é uma Ordem legal. absurda não se A cumpre. partir do momento que eu lhe solicitar que o senhor, a partir do momento agora, o senhor pare de gravar, porque não são pessoas públicas. Eu posso ser gravado, a minha policial pode ser gravada, mas os demais aqui somente com autorização deles. Eu discordo disso. Não, o senhor pode discordar, mas eu estou lhe dando uma ordem legal Não vou parar de então, filmar. seguinte, ó, a partir E de eu vou dar agora, vou eu dar vou lhe dar voz de sugestão. prisão pro senhor. É baseado em qual artigo? Eu estou lhe determinando que o senhor encerre a gravação, porque o problema não vai sanar. Se o senhor achar, Então, tá certo? a partir desse Que momento, isso? Vitor e Joás já pode retirar a câmera dele ali, por favor. Não, negativo, não retire. Tá? Não retire, não retire, não retire a câmera dele. Cadê o Joás? Não retire a câmera dele. Vai Não ser retire, retirado. não O senhor vai retire. sair lá pra rua. Pode filmar, pode filmar. A partir de Ó, agora. se apagar a imagem. Não pare a filmagem. Não pare, não pare a filmagem. Ai, ai, ai! Filma, Guerra! Filma, 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 filma! Ai! Ah! Ei, Lopes, pega meu celular azul, liga pra. Bloqueia pro 01016, liga pra. Primeiro WhatsApp aí, Michael Simões, é o advogado. Tá? Isso no braço. Puxa direito, bora lá. Lopes. Roda o banho. Qual o artigo? Qual o artigo? Qual o artigo? Qual o artigo? Para de fazer Qual o artigo? O senhor tá me contando como filho. Qual o artigo? Qual? Ai! Tudo bem, não, cara. Eu me acredito, mas eu... Primeiro de tudo, boa noite a todos. E de fato é uma situação extremamente lamentável, né? Quando a gente vê a violência em qualquer aspecto, em qualquer seara, é muito triste. Quando a gente vê essa violência partindo de uma autoridade policial, de um policial militar, de alguém que é pago para defender a população, para defender os interesses do povo, para defender a liberdade, isso é ainda muito, mas muito grave. Nós vamos, tá, Daniel? Nós vamos tomar todas as medidas cabíveis. A partir de amanhã nós ingressaremos, nós faremos uma denúncia na corregedoria, nós tomaremos todas as medidas legais possíveis. Isso não pode ficar impune, porque nós, como advogado, eu entendo que a violência contra a imprensa é a violência contra toda a população. A imprensa que muitas vezes noticia, traz pra gente coisas em primeira mão. Se não fosse ela, nós não saberíamos de 1% das coisas que acontecem no nosso país. Então, o trabalho do advogado, o trabalho do jornalista, o trabalho do policial
tem que ser pautado por seriedade, por respeito, por compromisso. E eu vejo que assim, o policial ele acabou colocando as mãos pelos pés, teve uma atitude ali extremamente agressiva, grosseira, não entende, não sabia o que estava fazendo e acabou, sabe-se lá por qual motivo, tomando essa atitude, mas fato é que ele deverá responder por tudo e que todos nós aqui, eu peço a colaboração de todos os senhores que estão aqui para que nos ajudem, para que fortaleçam. Eu vou pedir para cada um dos senhores aqui, enquanto nós fizermos a denúncia na corregedoria, para que possa assinar, para que possa se identificar, porque isso é lamentável, isso aconteceu hoje com o Daniel, isso já aconteceu com outras vezes com outros profissionais, mas por parte da imprensa isso é inaceitável. Aquele outro caso que nós tivemos, Daniel, você foi agredido lá pelo comerciante, né, pela voz da imobiliária e tudo mais, aquilo já foi algo muito sério. Agora o que a polícia fez hoje, isso é inadmissível. Isso assim tem meu repúdio, eu tenho certeza que todos os órgãos e que toda a sociedade está junto com você. Então eu estou aqui aberto, agradeço cada um dos senhores que estão aqui hoje. E nós vamos aqui hoje até, como dizem, até secar o arroz, tirando as dúvidas e vendo tudo que pode ser feito, porque de fato é triste as imagens que nós podemos assistir. Com certeza. Quero passar a palavra agora para uma pessoa que a gente conheceu pela internet há muito tempo já. O Márcio, ele também trabalha com veículos de imprensa na Bahia e ele é delegado nacional de direitos humanos. Quero passar a palavra para você, Márcio. Uma boa noite, Daniel, uma boa noite, doutor, e a todos os convidados aqui dessa live. Dizer, Daniel, que deixo aqui minha solidariedade a você, dizer que nós, dos direitos humanos, estaremos imbuídos, junto contigo aí, junto com o doutor também, para pedir justiça, porque o que aconteceu é lamentável. E eu quero agora direcionar todos que estão aqui na live, nos assistindo, e os colegas aqui presentes, inclusive ao doutor advogado, que eu já havia falado com o Daniel o seguinte, que é preciso criar uma comissão e até a Câmara dos Deputados Federais, inclusive o Daniel, que já esteve com o Celso Russomano, se não me engano, junto com o Rafael, não foi, Daniel? Com o Gabriel, que está aqui com o Gabriel, perdão, já estiveram com o Celso Russomano e é preciso mudar, dar um adendo à lei. Por exemplo, o doutor sabe que a Lei Maria da Penha teve diversas nuances e modificações. Está na hora do CDC ter modificações para o lado penal. Porque, por exemplo, o artigo 66, afirmação falsa ou enganosa da detenção 3 meses a 1 ano. Nós nunca, jamais assistimos, nem nas lives com o Celso Russomano, nem com o Daniel, com nenhum defensor, um comerciante ser algemado porque infringiu o CDC. Então o CDC, ele perde força. E como eu estava falando com o Daniel, o que é que está acontecendo com o crime no Brasil? Os bandidos estão deixando de roubar celular na rua e abrir uma pequena loja, porque eles entendem que vender e não entregar não dá cadeia na hora. Então eles estão fazendo isso. E a polícia militar mal preparada tem ajudado e muito a crescer esses crimes de pessoas criminosas que estão abrindo comércio no Brasil, vendendo e não entrega o tempo todo. E nós estamos vendo isso proliferar no Brasil de uma forma grandiosa. E isso que aconteceu hoje com o Daniel é o alicerce que os bandidos precisam para continuar roubando. Então, o Estado está sendo omisso em não cumprir o CDC e praticamente estão passando por cima do Código de Defesa do Consumidor, que, como eu falei com o Daniel, infelizmente, está parecendo um papel higiênico na mão das autoridades. Muito obrigado. Quero dar a palavra agora para o nosso amigo Jadiel Santos, do Bronca do Consumidor. Satisfação em tê-lo aqui. Pessoal, boa noite. Estão me ouvindo bem? Estamos sim. Boa noite. Eu assisti a reportagem, estava acompanhando. É revoltante ver esses bandidos fardados agredindo o jornalista, agredindo o repórter que está ali defendendo o consumidor e ficando do lado de nem empresários não, desses mau caráter que se dizem empresários. Na cara daquele rapazinho baixinho, eu tomei nojo dele, daquela senhorinha loira lá, cara, 2 pilantras, e juntou com a facção de um policial despreparado, de um policial que realmente é corrupto. Este policial é corrupto, então tem que pagar no rigor da lei. Eu não sei, Daniel, se o coronel, o capitão já ligou para você,
Porque quando o ato aconteceu aqui no estado de Goiás, que muitos lembram do spray de pimenta, né, a polícia militar, que muitos falam, já defende a polícia militar, já levou spray de pimenta. Eu nem mostrei as imagens. Mas não foi para resguardar a polícia militar. Não fiz nenhum tipo de acordo, que muitos pregam, faz essa narrativa. A partir do momento que o policial agrediu a nossa equipe, imediatamente o coronel, o capitão, nos ligou. Imediatamente. O que aconteceu? Eu até fiz a transmissão ao vivo. Fui até as autoridades competentes, mudou aqui no estado de Goiás. Mas eu vejo o que aconteceu com o Daniel bem diferente, que nem governador, nem capitão, nem coronel, parece que não aconteceu nada no estado. Algo está repercutindo no país inteiro. Até esse exato momento, eu gostaria do governador Eduardo Leite, né? Onde eu bati muito na live a respeito dele, aonde ele está nesse momento. Que um repórter, um jornalista é jogado no chão, pisoteado, gritando. E por que não levaram o dono da facta preso? Por que proibiram a equipe da Alerta do Consumidor filmar e o pessoal da facta continuou filmando? Por qual motivo que permitiu? Essa é a pergunta que eu estou fazendo há muito tempo. Será que esse policial é tão corrupto, foi comprado pela facta? Esse policial devemos trabalhar para ele ser exonerado imediatamente, porque é um bandido de farda. Quantos esse policial já maltratou um pai de família? Porque se diante das câmeras ele teve a coragem de jogar um jornalista no chão, imagine uma pessoa humilde. O que esse policial, esse bandido de farda, deve fazer? Eu quero dizer para vocês aqui a minha opinião ali a respeito da Brigada Militar continua a mesma que eu já vinha trazendo nos outros vídeos. A Brigada Militar, do meu ponto de vista, é uma excelente instituição, né? Uma, se eu não me engano, das mais antigas do Brasil aí na área de segurança. Tony, uma das mais eficientes do Brasil também. E óbvio que tudo que é de errado vai aparecer muito mais. Então eu quero pontuar que, na minha opinião, foi uma situação realmente pontual daquele agente por algum motivo que eu não sei dizer. O que eu quero trazer para vocês agora, e eu vou trazer com toda calma, até o meu advogado tá aí, ele vai brigar comigo se eu falar alguma coisa que não deva, né? Mas depois eu queria até fazer uma pergunta para ele, o advogado do canal. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala aí, né? Mas assim, vocês viram nas imagens, o policial estava explicando tudo corretamente. Naquele momento em que eu estou ali, bem no final, negociando, ajudando a concluir o trabalho com o pessoal, naquela mesa ali, né, com aquela cúpula ali, o policial ficou sozinho com aquela mulher loira, que ela, se não me engano, é diretora da área jurídica, alguma coisa na área jurídica lá da empresa. Ela ficou sozinha com ele. Eu não sei o que eles conversaram. Eu sei que foi depois daquilo que ele mudou e falou, tem que encerrar a situação. O que me chama a atenção é que quando eu estava na delegacia, e agora eu quero contar para vocês coisas que não foram mostradas porque não tinham imagens, tá? Mas eu quero contar que na delegacia, eu não sei exatamente do que se tratava. Eu sei que o brigadiano se sentou do lado dela, numa cadeira. Aquele sargento sentou do lado dela, falando muito baixo, falando bem próximo dela, e eu esforcei ao máximo para conseguir ouvir. E eu ouvi a hora que ele passou uma sequência de números para ela. Uma sequência muito parecida com uma chave Pix, no qual começava com o número 5, seguido do número 1, e terminava com o número 0212. 0212. Então, se por acaso gostaria que a corregedoria verificasse se essa é a chave Pix. Tony, se essa é a chave Pix do policial militar. Começa com o número 51, que por acaso é o DDD de Porto Alegre, e termina com o número 02
12. Como é que eu decorei isso daí? Gente, esses 4 últimos números fazem parte da senha do meu Wi-Fi. Olha que coincidência. Foi assim que eu consegui decorar esse número, tá? Então, me causou estranheza de que pode ser que alguma coisa tenha acontecido. E ele falou exatamente assim pra ela: sempre que precisar, você pode me chamar. Eu dou total certeza que eu vou isso. Então, eu não quero acusar de nada, eu estou relatando o que eu vi, tá? O que me parece é estranho, tá? Que de uma hora para outra muda. A gente vê aí, né, o escândalo desse banco do Rio de Janeiro, lá o Banco Master, e a Facta Financeira é um banco, tá? Bom, eu fui levado para a delegacia na viatura. Na viatura não me falaram nada, não me fizeram nada nesse percurso. Lá chegando, sim, o brigadiano entrou falando alto comigo, me tratando como bandido. Só que os bandidos, eles são levados e ficam trancados numa salinha que tem uma barra de ferro e fica algemado. E ele fez questão de me deixar na cadeira, na recepção, para que todos vissem. E eu estava ainda algemado, não tirou a minha algema, machucava muito. Eu falei, em certo momento eu comecei a ficar sem ar, porque a posição aqui, eu não sei se é porque eu não sabia ser algemado, né? Nunca tive essa aula, mas me machucava muito, a minha mão estava muito apertada. Ainda hoje tem algumas marcas aqui. A minha esposa fez fotos ontem, inclusive eu estava com sangue no rosto, eu não tinha percebido. E ali, muita dor, comecei a sentir falta de ar. E um fato interessante foi quando entrou uma mulher e uma menina que aparentava ter uns 13, 14 anos. Essa menina se virou, viu o microfone do meu lado, que estava do meu lado, o microfone que os policiais trouxeram e deixaram ali. Por acaso aquele microfone tem um gravador interno, ele gravou tudo o que aconteceu ali. Eu não coloquei no ar ainda, cenas para os próximos capítulos. Depois apreenderam esse microfone e levaram para dentro, e lá dentro eles falaram mal das características físicas da minha esposa. Tirar um sarro das características físicas da minha esposa. Está gravado, eu tenho áudio. Tudo que eles conversaram enquanto eles seguravam o microfone está nas mãos deles. Está nas minhas mãos, tá? Então tá tudo gravado. E aí, essa menina vira para trás, vê o microfone do meu lado e ela fala assim, ó: você é repórter? E eu fiz assim, ó: você foi preso por ser repórter? Você foi preso por estar filmando? Ela virou pra mãe dela: não acredito, ele foi preso por estar filmando, como é que pode isso? Era uma menina que tinha uns 13, 14 anos. Uma menina que tinha uns 13, 14 anos viu um microfone. Eu só não falei com ela, porque eu tenho ordens do advogado que aconteceu alguma coisa, só fala na minha presença. Tanto que depois inclusive veio me provocar o policial, e eu falei assim, ó: só fala com o delegado. Porque quando chegasse pro delegado eu ia falar: só fala com o meu advogado, quero ligar para ele. Essa aí ia ser a minha atitude. Então, uma menina de 13, 14 anos teve a noção de ficar indignada que alguém que ela nem conhece, que nem falou com ela, foi preso por estar fazendo uma filmagem. O policial chegou para mim e falou assim, ó: você tem carteira de jornalista? Aí eu falei assim, ó: eu só falo com o delegado. Ele: só com o delegado? Sim. Então tá. Aí veio uma ordem para me levar para o Instituto Médico Legal para fazer exame de corpo de delito. Ele falou assim, ó: você tá machucado? Aí eu falei assim, ó: estou sentindo dores. Ele: perguntei se você tá machucado. Perguntou de forma ríspida. E eu falei assim, ó: só falo com o delegado. Quando eu fui lá pro exame lá, aí ali eu mostrei todas as marcas. Eu não conseguia levantar o braço. Naquela torção de braço, o pessoal: o Daniel gritou, valorizou. Não é isso. Quando o policial imobiliza, ele torce o teu dedinho, tá? E dói. O Gabriel é da área de segurança privada, que recebe treinamento para isso, para não fazer nenhum movimento brusco e conseguir. Eu também já fiz curso de proteção de autoridades há muitos anos, em 2011, e eu fui ensinado a como conduzir uma pessoa sem fazer as pessoas em volta perceberem que eu estou causando dor naquela pessoa. E ali ele torceu primeiro o meu pulso, depois o meu dedo, e quando ele prendeu bem prendido o algema, e ele fazia assim com a algema, como se fosse acelerar uma moto. Então ele fazia essa torção na algema, por isso que eu gritava, porque doía muito. Tá marcado até hoje aqui.
Eu em nenhum momento eu tentei me tirar ou me debater. Realmente ele torcia a algema pra frente assim, ó. Inclusive o outro policial que depois ele mandou me segurar também fez isso, mas logo ele soltou o braço. E aí eu contei isso pro médico ali. É uma situação muito chata, faz parte, mas, gente, o repórter aqui teve que ficar nu na delegacia. O repórter que tá falando aqui teve que tirar todas as roupas, inclusive as roupas íntimas, dentro da delegacia. É ruim, gente, sabe? É ruim. Mas a todo momento me batia uma tristeza, mas eu fazia assim, ó. Eu levantava o queixo e falava assim, ó, eu não fiz nada. Então toda hora eu levantava assim e ficava reto. Parecia provocativo, mas não. Era assim, ó, eu não vou ficar de cabeça baixa igual os bandidos que eu tô vendo entrar. Aí chegou gente lá, a gente viu, foi colocar dentro da cela. E nisso, sem contato aí com ninguém, chega a minha esposa. Quando eu tô voltando do Instituto Médico, eu tô chegando, a minha esposa tá chegando junto no telefone, estava com o advogado, e o advogado queria saber como é que eu tava, queria falar comigo, porque que eu saiba, pelo menos falam isso, que o preso tem direito a falar com o seu advogado. Quando a minha esposa foi falar, ela falou assim, você é advogada? Perguntou para ela. Ela falou assim, não, mas o advogado está na linha e quer falar com ele. Agora não vai falar com ele, tá? Ela falou, tudo bem. E aí ela pegou e foi tirar uma foto para mandar para o advogado para dizer, ali está o Daniel, está tudo bem, ele está lá no canto. Nesse momento eu já tinham tirado a minha algema, tá? Eu não consegui abotoar a minha roupa, estava toda desabotoada, porque eu não conseguia levantar esse braço, que eu já consigo levantar. E aí eu estava, o braço doía muito, não conseguia levantar ele. E aí, nisso, a minha esposa estava digitando para o advogado ali e mandando uma foto minha para ele, que foi aquele pedacinho de vídeo de 10 segundos que vocês viram. Aquela mulher loira lá da faca começou a fazer sinais para a policial feminina, dizendo assim, ó, dá uma olhada, ela tá filmando. Aí eu falei assim, ó, Verônica, né, pra minha esposa, ela tá dizendo que você tá filmando, porque realmente tinha uma placa lá que dizia que não podia tirar foto ou filmar sem autorização. Minha esposa não viu, ela acabou de chegar, o marido dela, um jornalista inocente, estava ali, ela não tem que sair procurando placas em todo lugar, era uma placa pequena, escondida no meio de outros avisos, tá? E aí eu fui avisar ela, olha, ela tá dizendo que você tá filmando. E essa policial foi lá, e esse sargento estava no telefone, ele desligou e falou, o que foi que eu perdi? Eu disse, não, é que a moça ali, a senhora, tá insinuando que a minha esposa tá fazendo filmagem. Aí ele pegou, me arrancou dali, me levou para dentro daquela sala onde estava uma pessoa que tinha sido conduzida para a delegacia, preso por tráfico de drogas. Eu sei porque teve uma discussão desse preso com a parente dele, que falou, bem feito para você, tu tá traficando. Então, eu fui colocado então dentro de uma cela com o traficante, e a minha esposa nesse momento foi filmar a minha condução, e o policial militar junto, masculino, tinha feminino do lado dela, o policial militar masculino junto com os guardas municipais que prenderam essa, Davi, seja bem-vindo, que prenderam esse rapaz que estava na mesma cela que eu lá. Eles foram em cima da minha esposa e arrancaram à força o celular da minha esposa. Ela é pequena, ela gritou, e eu lá de dentro, preso numa barra de ferro com algema, comecei a gritar, não sabia o que estavam fazendo com a minha esposa. Eles falavam, esse sargento falava, você quer ser presa também? Você quer ser presa também? Então foi um terrorismo total. E aí eu quero saber, assim, eu não sei, tá? Tem aí o Davi Correia, tem o Dr. Michael, que de repente vai poder me dizer, eu tenho uma dúvida. No final das contas, eles abrem, depois de muito tempo, eles abrem a porta. Minha esposa não estava mais lá, porque ela estava com medo, ela se retirou. Eles abrem a porta, chamam eu lá para conversar com um escrivão, e é uma mulher, na verdade. Ela fala assim, ó, o senhor está liberado. Eu falei assim, ó, e eu não tenho que assinar nada? Não. Eu não tenho cópia de nada? Não, não tem nada. Depois o senhor procura a primeira delegacia, que lá o senhor vai saber se foi feito alguma coisa. Nem delegado tinha na delegacia, nada foi registrado, nada aconteceu, e aqueles dois lá entraram como testemunhas do sargento. E eu falei, até hoje eu não sei será que eu fui denunciado? Será que... porque como que funciona isso? Vai embora? E aí quando eu fui sair, esse policial falou, não, você não vai sair não. Eu falei assim, não, o pessoal lá, a polícia liberou eu. Vocês liberaram ele? Liberou. Esse policial saiu bravo, saiu, atravessou assim, nem deu tchau, atravessou a delegacia, entrou na viatura, bateu a porta e falou, vambora Steve. Ele foi embora com a viatura, bravo, porque eu não sei se
se foi feita alguma coisa contra mim no final das contas, se eu fui dar uma volta na delegacia e sofrer um pouco. Essa é a verdade. Davi, cada um já falou um pouquinho no início, se você quiser falar, fique à vontade agora. Bom, boa noite a todo mundo. Como eu falei pro Gabriel, eu acabei de chegar, eu não consegui ver a reportagem, ainda nem vi. Eu saí do banho e já vim aqui para falar com vocês, né? Mas o Gabriel me mandou ontem imagens, eu vi o que aconteceu, né? E eu entrei ontem numa live com o Gabriel. Eu falei, cara, ninguém precisa gostar ou não gostar do Daniel para saber o que foi feito com ele ali. Foi feito algo aterrorizante, né? Não tem palavras aqui para falar o que aconteceu com você. Ali é uma pitada de psicopatia com uma síndrome do pequeno poder, uma covardia, porque você falou agora aí, eu entrei no meio da conversa, eu não sei o que você estava falando, mas não te deram nota de culpa, ou seja, nem, né, o flagrante não foi nem chancelado pelo delegado de polícia, né? Então nós não temos aqui o que aconteceu. Você foi conduzido coercitivamente, né, na esfera penal. Eu não sei se você foi conduzido coercitivamente como testemunha ou como preso, né? Mas ali tá que você foi preso porque te algemaram, te agrediram, né? Me disseram pelo artigo 390 ou 391, questão de desobediência. Ele falou desobediência. Porque desobediência, isso aí eu falo mesmo sem medo de nada, tá? Eu não me acovardo aqui. Desobediência é você se recusar a uma ordem manifestamente legal. Você estava recusando o quê? Que ele não, né? Ele queria que eu desligasse a câmera. Então, onde que tem uma ordem legal? Onde que a polícia pode mandar um jornalista desligar a câmera? Eu quero saber qual crime você praticou. Pô, qualquer um da rua pode gravar. Isso aí é o princípio basilar. Na hora que tiver o shopping lá fazendo a filmagem, ele vai falar, não pode filmar não. Me dá aqui a câmera do shopping. Pô, isso aqui é uma pitada de ditadura, tá? É algo grotesco diferente a isso, porque o que aconteceu com você foi desumano, cara. Foi desumano. Eu me solidarizo com você, com a sua esposa aí. Eu ainda não vi a reportagem, não sei o que vocês soltaram na reportagem, tal. Tô falando só pelo que eu vi, foi os vídeos. Depois eu vou acompanhar com calma. Só entrei mesmo pra te dar um apoio aí emocional, porque isso aí é coisa de bandido que fizeram com você, tá? Você foi levado pra delegacia sem justificativa alguma, né? Sem justificativa, sem fundamentação legal. Não teve fundamentação legal da sua prisão, né? Te algemaram feito um bandido, cara. Súmula, né? Nós temos aí a súmula vinculante número 11, que fala que o uso da algema é somente mediante a perigo, certo? Perigo é PRF, perigo, risco de fuga, risco iminente da pessoa e fuga, algo assim. E te algemaram feito um bandido ali. Na hora que eu vi, eu falei, caramba, né? Que situação. E hoje, quando a gente sai de casa, né? Eu aqui em São Paulo, graças a Deus a polícia tem me respeitado mais aqui em São Paulo, né? Às vezes pega um ou outro, mas nunca foi no teor que aconteceu ali, cara. Talvez, né? Porque aqui, querendo ou não, em São Paulo a gente tem o mesmo trabalho aqui que faz o Jorge Wilson, faz o Celso Russomano. Talvez a polícia não vai chegar a tanto. Mas aí no Rio Grande do Sul, que esses canais, né? Talvez não chega com a força que chega aqui em São Paulo. Aí a polícia acha que pode fazer tudo. Acha que pode, né, implantar uma ditadura, que pode chegar, falar, não, a câmera, tira a câmera porque eu mando. O Márcio é da área de direitos humanos. Pode falar, Márcio. Daniel, eu vou, junto à Nacional dos Direitos Humanos, a nossa corregedoria, vamos enviar um ofício para o batalhão de polícia, para o governo do Rio Grande do Sul, por repúdio a essa ação, e vamos pedir também para que esse policial seja afastado das ruas, porque do jeito que ele trabalhou, não pode não. E o doutor Davi falou muito bem,
É um absurdo o que aconteceu com você. Seu advogado com o doutor Marcos. Absurdo, Daniel. E como eu estava falando, Daniel, isso vai acontecer sempre. E você perceba que com o Celso Russomano não acontece isso, com o xerife do consumidor não acontece isso, com o Librelon não acontece isso, porque são 3 deputados. Quer dizer, será que todos vocês vão ter que sair candidato, ganhar as eleições, para a polícia militar tomar vergonha e respeitar o trabalho da defesa do consumidor? E outra, não foi policial militar, não foi. Tem que ter também, doutor Davi, doutor Marcos e todos aqui da live, tem que ter também mudança no Código de Defesa do Consumidor. A Lei Maria da Penha sofreu várias mutações. Está na hora do código virar um código penal para que o comerciante, bandido, que vende uma entrega, seja algemado. E é isso que eu tenho para falar aqui, Daniel. Um abraço a todos aí, vocês que defendem o consumidor. Que Deus abençoe vocês sempre. Mas, só complementando aqui, que daqui a pouco sai, o Daniel, só para complementar tudo, e eu tenho que, antes de tudo, te parabenizar, cara. Te parabenizar pela sua atitude. Você não abaixou a cabeça, não tem que abaixar a gente, ninguém tem que abaixar a cabeça para soldado, para guarda, para sargento, para polícia militar, principalmente quando não entende da lei, né? Então parabéns, na hora que você falou, não tire a câmera, não, parabéns, porque você realmente está falando algo que tá dentro da lei. Se o policial tá te desrespeitando, você vai falar, não faça isso. Agora, a gente não espera o que vai sair dali, né? Eu já enfrentei a polícia militar aqui em São Paulo. Eu sei qual vai ser a reação dele. Se ele vai querer me bater, se ele vai sacar a arma, né? A gente, infelizmente, né? Nós tudo pode acontecer. Mas eu tenho que dar parabéns pela sua atitude, porque você, por mais que você foi humilhado, né? Deixar bem claro, você foi humilhado pela polícia militar. Você não abaixou a cabeça, se manteve firme, né? Porque você sabe o que é certo ali. Então, eu não tenho como não deixar de te parabenizar por essa atitude. Da mesma forma, quando eu te critiquei, quando na minha opinião você fez merda lá no passado, eu te parabenizo por esse ato de bravura que você fez. Tá? Muitos aí, hater a gente sabe, vai chegar, vai te criticar, eu tô acostumado com isso, mas o que você fez ali foi um ato de bravura. Você não abaixou a cabeça para policial despreparado, você não abaixou a cabeça para policial que se sente, né, no poder, que se sente no poder da ditadura de 64, que se sente num poder fascista, certo? Você não abaixou a cabeça. Então é isso que, a partir de hoje, eu falo para você, parabéns pela sua bravura. Você ganhou aqui um fã, né, nesse quesito. Você não abaixou a cabeça. Davi, muito obrigado. Doutor Davi, de fato, o senhor tem razão. E o policial precisa entender que ele não tem poder. O policial, ele tem dever. Ele tem dever e não é poder. O policial, muitas vezes, ele pega, coloca a farda, coloca uma arma na cintura e ele acha que ele tem poder. Não, ele não sai com poder nenhum. Ele sai cheio dos deveres. E ali ele descumpriu o dever dele. Tá? Isso tem que ficar muito claro. Que eles não têm nenhum tipo de poder. Tem dever e isso foi descumprido. E isso é o princípio da legalidade, né, doutor? O princípio da legalidade. Eles são obrigados a cumprir a lei, né? Exatamente. Nós não. Nós não podemos fazer o que a lei não diz, né? O que a lei proíbe, né? O princípio da legalidade para eles é diferente. Exatamente, doutor, exatamente. E muito obrigado, viu, doutor, pela sua presença. Fortalece muito aqui o nosso debate aqui, essa nota de repúdio. Bom, eu gostaria só de agradecer a todo mundo, falar que isso de fato não vai ficar assim. Nós faremos tudo o que tiver ao nosso alcance, nós tomaremos todas as medidas judiciais cabíveis, contamos aí com a ajuda de todo mundo que puder nos ajudar, todo mundo que tiver uma ideia, porque de fato isso é um ato que tem que ter uma responsabilização. Esse policial não pode ficar impune. O que ele fez está gravado, é grave, é um crime não só contra você, como contra toda a imprensa, e nós de fato iremos responsabilizá-lo até o final, custe o que custar. Conte com a gente lá, Daniel, conte com o nosso escritório, todo mundo lá está empenhado, desde ontem, no momento dos fatos, você sabe, eu fiquei de plantão para poder te atender. Falei, olha, não arreda o pé daquele escritório enquanto a gente não tiver notícia, conversa com um, conversa com o outro, fala com a sua esposa, liga na delegacia, tenta contato com um, tenta contato com o outro, mas nós iremos
e esse policial vai ser responsabilizado. Nós aguardamos aí uma manifestação do Rio Grande do Sul, dos responsáveis, do capitão, do coronel, de quem quiser falar com a gente. Nós estamos aqui abertos também para ouvir, para entender o que aconteceu. E é isso, agradecer a audiência, agradecer a presença de todo mundo e informar o senhor, eu até que tinha caído a conexão aqui do meu outro dispositivo, tá acabando a bateria aqui dos dois, então eu também vou ter que me retirar, mas, Daniel, conte com a gente. Senhores, muito obrigado, Davi Correia, Gidiel, Eli Cruz, Gabriel Moiano, a minha querida mais nova integrante, a repórter, todo mundo. Daniel, quero te dar um forte abraço, falar que você não está sozinho e que nós vamos lutar pelos seus direitos. Muito obrigado. Eu agradeço em nome de todos, porque foi comigo, poderia ter sido com qualquer um aqui. Então, eu sei que é em nome da causa que todos falaram aqui. Agradeço a força de todos que estão nos acompanhando. Continue acompanhando todos os canais de defesa do consumidor. E a pessoa perguntou aí se eu vou desistir do Rio Grande do Sul. Não vou desistir. Amo esse estado aqui, né? Como a aurora precursora no farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nessa ímpar e injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. E não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Esse é o hino do Rio Grande do Sul, que eu amo morar aqui. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Pessoal, aqui encerro, agradeço a todos, uma boa noite e ficamos por aqui. Compartilhem o vídeo. Obrigado.